Bom dia, transformadores. No Evangelho de hoje nós vemos o julgamento final. Jesus revela que nosso destino será decidido com base em pequenas ações de amor ou na ausência delas. Esse critério, simples, e direto, ele meio que desmonta qualquer tentativa de complicar a fé. A fé é simples. Mas o que isso diz sobre a nossa vida hoje? Especialmente nesse início de quaresma, que é tempo de conversão. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Se olharmos bem lá na primeira leitura do Levítico, ele inicia com um chamado: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mas o que é ser santo? Ser santo é viver uma vida conforme à vontade de Deus, refletindo sua justiça, sua bondade e amor no cotidiano. A lista de mandamentos que Deus dá a Moisés, não roubar, não mentir, não explorar o próximo, ela parece básica, mas sabemos que o desafio está em viver isso de forma sincera, concreta. A santidade, ela se manifesta nas pequenas escolhas, naquelas atitudes de cada dia. E é bom saber que essa santidade exigida por Deus também tem um sentido comunitário. Não basta estar em paz com Deus, enquanto se está em guerra com os irmãos. O Levítico nos lembra de um detalhe: amar o próximo não é um acessório na fé. Amar o próximo, gente, é uma exigência. Já no Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus aprofundando esse chamado à santidade através de uma caridade concreta. A cena do julgamento final é clara e forte. A diferença entre ser colocado à direita ou à esquerda de Cristo não está em grandes discursos ou títulos religiosos, mas na capacidade de enxergar o próximo,
todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Esse versículo, ele desarma qualquer justificativa baseada apenas em doutrinas ou ritos. Jesus se identifica com os pequenos, com os marginalizados, com os invisíveis. E nós estamos na Quaresma, e essa pergunta que eu vou fazer tem um peso ainda maior. Será que nós temos percebido Jesus nas pessoas que passam por nós todos os dias? Ou será que estamos tão ocupados com nossas práticas religiosas que nos esquecemos do essencial? Entenda que a caridade não é um ato de pena. Não é um ato de pena pelo outro, mas é de reconhecimento. É olhar para quem sofre e ver Cristo ali. São Gregório Nazianzeno dizia: imolemos a Deus, entreguemos-nos a Ele todos os dias com todas as nossas ações. É como se cada ação, cada ato de amor fosse uma forma de subir a cruz com Jesus, ofertando nosso tempo, nossos recursos e principalmente nosso coração. E nesse mundo que é tão julgador, tão sem tempo, uma das maiores tentações que enfrentamos é a indiferença. Não é que a gente vai odiar o pobre ou os que sofrem. Muitas vezes a gente apenas finge que não vê. A indiferença é uma espécie de, anestesia espiritual. E isso é perigoso, porque como dizia o Papa Francisco, a indiferença mata. E no Evangelho de hoje, nós vemos que o que condena os cabritos não são ações perversas, mas a omissão. O famoso não fiz nada de mal. Ora, não fazer o mal é o mínimo. O que nos define como discípulos de Cristo sempre é fazer o bem. E essa omissão talvez seja uma das formas mais comuns de pecado em nosso tempo. Porque a sociedade moderna é marcada pela cultura do descarte. E o Papa alerta sobre isso. Isso se aplica não só aos objetos, mas principalmente às pessoas. Vamos analisar quantos idosos, doentes, presos, migrantes e tantos outros são invisíveis aos nossos olhos. E é justamente aí que Jesus espera ser encontrado. Minha gente, nós estamos na Quaresma, que é um tempo forte de conversão. Mas essa conversão, ela precisa ser concreta, né? E não adianta só deixar de comer carne na sexta e ao mesmo tempo seguir passando indiferente por quem precisa. As práticas quaresmais são essenciais, mas elas têm que ter um sentido. Jejum, oração e caridade, elas têm na verdade como objetivo nos sacudir desse comodismo espiritual. O jejum, ele deve nos fazer sentir fome, mas não só de comida. Fome de justiça, fome de amor ao próximo. E a caridade deve ir além de dar uma moeda. É partilhar, é dar tempo, dar atenção, dar carinho. É como disse também São João Crisóstomo: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que esteja nu. Não honres a Cristo na igreja com vestes de seda, enquanto o deixas fora da igreja sofrendo frio e nudez. É porque a verdadeira conversão, ela implica essa coerência de vida, onde a fé se traduz em obras concretas. E o Evangelho termina com a visão escatológica: vida eterna para os justos, condenação para os omissos. Isso soa pesado, mas é um chamado urgente, para que a gente possa reavaliar nossas prioridades. Nós não sabemos o dia nem a hora que Cristo vem, mas sabemos o critério: amar concretamente. E a beleza disso tudo é que cada pequena ação de amor tem um peso na eternidade. Um copo d'água dada com amor é lembrado no céu. E isso deveria nos motivar e não nos paralisar. A Quaresma nos chama a acordar para essa realidade. E não adianta só rezar muito se nossas mãos permanecem fechadas para os que precisam. O sentido do jejum,
da oração e da caridade é justamente abrir o coração e as mãos. Então, que possamos viver essa quaresma como um tempo de completude, onde a caridade não seja só discurso, mas que seja um estilo de vida. Transformadores, saibam que cada pequena ação de amor, como eu disse, conta. Então, não deixemos para amanhã a oportunidade de amar concretamente. Que o nosso Senhor nos dê a graça de enxergá-lo nos pequenos e de agir com o coração. Que nossa oração se torne ação e nossa fé se torne caridade. E que naquele dia possamos ouvir do Rei essa frase que resume toda a nossa esperança: Vinde, benditos do meu Pai. Paz e bem.